Então, às vezes, eu vejo você falando, tirei 50 mil do bolso e vendi a casa de 5 milhões. Pessoas, Sim, quando veem isso, falam assim, não, o cara tá mentindo. Esse cara... É sim, que eles não entendem que boa parte do valor investido não veio do teu bolso, não foi o teu sim. desembolso. Então, aí que tá o ponto É. da alavancagem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast que eu convido pessoas comuns que, assim como eu, assim como vocês, estão construindo para vender, mas hoje o convidado é diferente. Hoje vai rolar treta aqui no podcast. Hoje nós vamos falar sobre construir para vender versus house flipping, reformar o imóvel para venda. Qual que é a melhor estratégia para você que quer investir, empreender no mercado imobiliário? Será que faz sentido você comprar um apartamento, reformar e vender? É mais rentável, é mais rápido, é mais simples? Ou vale a pena você construir imóveis para vender? Então o podcast de hoje é para rolar treta, né? O objetivo é esse aqui, senão eu nem ia entrar. Brincadeira. Nós vamos conversar com o Carlos Bale, que era um engenheiro muito bem sucedido, feliz da vida. E ele decidiu fazer arquitetura, gente. O que pensa uma versão dessa? Brincadeira. Brincadeiras à parte. O Carlos é especialista em house flipping e vai nos apresentar hoje a estratégia que ele utiliza para comprar apartamentos, reformar e vender. Por isso, se esse conteúdo faz sentido para você, acompanhe aqui, porque eu tenho certeza que vai ter vários insights sobre isso. Fala, Carlos. Fala, Como você Léo. tá? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Tudo bem? Gostou da introdução? Pois é, não, boa. Respeito, hein? Ai, muito bom, muito bom. Carlos, obrigado por ter aceitado o convite aí para a gente bater um papo sobre house flipping e comparar também com construir para vender. O objetivo desse bate-papo aqui é trazer o teu conhecimento, a tua expertise no ramo de reformar imóveis para venda, para que as pessoas que estiverem ouvindo sejam os seus seguidores, sejam os seguidores aqui do meu Instagram, possam tomar a melhor decisão, entender qual que é a melhor estratégia para o seu momento. Bem-vindo aqui, obrigado mais uma vez. Não, obrigado, Léo, obrigado pelo convite. Eu acho que sempre é interessante a gente debater esse tema, porque as pessoas elas têm na cabeça que existe um caminho certo, né? Ah, o que é melhor? Construir, é reformar, é fazer loteamento, é fazer... E as pessoas têm que entender que cada um desses investimentos tem suas particularidades e ela tem que escolher aquilo que vai se encaixar melhor com o perfil dela, o que ela está mais exposta a encarar, riscos e tudo isso. Então, acho que sempre é válido a gente fazer esse comparativo entre formas de investimento aí no ramo imobiliário. Muito bom, muito bom. Vale a pena o comparativo e já vale a pena deixar claro desde o começo aqui, né, para alegria de uns e tristeza de outros, que não existe o melhor. Existe o melhor, a regra de ouro. Existe o melhor para você. O segredo está muito mais na consistência do que definir um ou outro. É muito mais o que você simpatiza, né? O que faz sentido para a sua característica de negócio, o seu modelo. Né? O Carlos é muito bem sucedido no que ele faz. Eu estou também nesse ramo e gosto muito. E dentro do meu entendimento, sou bem sucedido. Eu falo dentro do meu entendimento da forma mais humilde possível, porque tem incorporadores que faturam 1 bi e não é a minha pretensão. Então, o bem sucedido na incorporação imobiliária é bem subjetivo, né? Mas é muito mais sobre encontrar uma característica do mercado ou uma estratégia do mercado e fazer até dar certo, né? Fazer até dar certo dentro daquele ramo lá. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque tem aluno da comunidade que está pedindo aqui se aqui é o Speed 28. Não, aqui não é Speed 28. O Speed 28 está rolando lá com o meu time. Vocês receberam o link pelo e-mail de vocês, pelo circo, pela comunidade. Então vão lá que o Matheus e o Gabriel estão esperando vocês aí para começar o Speed 28. Aqui é um podcast sobre construir para vender e house flip, beleza? Feito aí o disclaimer para quem está pedindo aqui nos comentários. Carlos, antes de mais nada, antes de a gente entrar aqui na treta mesmo, a gente começar a discutir e se apontar dedo, eu gostaria de entender um pouco a sua trajetória até aqui, né? Como que você ingressou nesse ramo de reformar imóveis para venda, o que te levou até aí, qual que foi a tua trajetória até chegar nesse ponto? Então, vamos lá, meu ponto eu comecei na faculdade de engenharia, não engenharia civil, engenharia de produção, e Engenharia de produção. não tinha
nada a ver com imóveis, arquitetura, obra, nada disso. Eu fui trabalhar CLT bonitinho, das 8 às 6 da tarde lá em indústria. Então, trabalhei um bom tempo em indústria. Passei por várias indústrias grandes que tem aqui em Curitiba. Renault, Bosch, Pô, sempre na área de controle de custos, melhoria de projetos. Então, o meu caminho sempre foi assim por gerenciar processo. Então, eu ia lá na produção, entendia os custos, onde tinha desvios e tal, mapeava aquilo. Então, isso me deu um background muito bom de gestão de processos, que é aquilo que eu cara, falo, né? Hoje eu não trabalho mais com isso, mas o que eu aprendi lá, eu uso muito hoje é aqui. coringa. Acho que a engenharia de processos, essa engenharia de produção, que lida muito com processos, é o coringa. Se tem que, eu falo que se uma faculdade que deveria ser feita seria uma engenharia, né? Se a pessoa não sabe o que fazer da vida, faz uma engenharia que ela vai ter ao menos noção das coisas. Mas a engenharia de produção, especificamente, né? Ela é um coringa para a pessoa trabalhar no banco, trabalhar em ramo de investimentos, em abrir a própria empresa, abrir o próprio negócio. Então, poxa, É que porque baita a faculdade, hein? engenharia, ela te desafia a resolver problemas. Então, você faz lá cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, coisas Forja que você caráter. nem vai ver a aplicabilidade daquilo na tua vida, mas aquilo te ensina a sentar a bunda na cadeira e resolver um problema. Então, por isso que você fala que é coringa. Porque você aprendeu a resolver um problema daquele, você consegue resolver, você tem paciência para sentar e resolver os outros problemas. E aí, Exatamente. da engenharia, de estar trabalhando ali. Eu até falei esses dias, eu fiz uma live que eu falei que eu estava na roda dos ratos, né? Aquela coisa que você trabalhava lá, CLT, ganhava meu salário, pagava os boletos, acabava o dinheiro, trabalhava mais, ganhava. E eu não conseguia sair desse ponto, e eu me sentia assim, pô, tô indo lá de manhã, eu não gosto muito daquilo. Eu olhava assim os meus chefes, gerentes, tal, eu falava, pô, mas eu não quero fazer o que esses caras fazem. Então o que eu estou fazendo aqui se eu não quero estar o que seria o lugar, o próximo passo, né? O que eu vou fazer agora? E aí nesse meio tempo eu construí uma casa para morar. Tinha uma namorada de colégio, estava casando e tal, e resolvi, vamos construir uma casa, procurando apartamento, tudo, quer saber, vamos fazer. Aí teve ajuda, claro, da mãe dela, da minha mãe, um pouco, aquela coisa nisso de vida, de família e tal. E aí todo mundo falava, você tá maluco que você vai construir casa? Que essa dor de cabeça. Vocês já vão brigar antes de casar. Isso aí não dá certo. E todo mundo me desmotivava na construção da casa. E toda vez que eu ia lá na construção da casa, eu falava, pô, isso aqui é muito legal. Eu gosto de pensar os espaços. Eu sentia prazer naquilo. Mesmo quando dava, assim, um problema de o pedreiro fez alguma besteira lá e tal, eu não me estressava. Eu falava, não, o que precisa para resolver? Porque tudo na obra tem jeito. Não tem coisa que não tem jeito. É só você ter paciência. E eu comecei a repensar minha carreira profissional. E aí eu falei, pô, tá, o que eu vou fazer? Eu gostei disso, ninguém gosta. Então talvez por aí tenha alguma coisa. Se eu gosto de fazer algo que a maioria não gosta de fazer, é por aí que eu posso ir. E aí eu fui pro caminho mais Uhum. difícil. Eu fiz da arquitetura. Então todo mundo fala, você tá maluco? Pô, vai fazer só uma especialização, uma pós e tal. Eu fui fazer mais 5 anos de arquitetura. Já tinha feito uma pós em gestão de projeto. Estudei 5 anos de arquitetura. No meio da faculdade, eu comecei a tocar obra para outros arquitetos. Então, eu ainda não podia assinar, não podia ter escritório, mas, pô, eu gostava ali do negócio, da obra. E comecei a aprender muito ali com a peãozada mesmo. Ficava o dia inteiro na obra e tocando, e aí entregavam na obra e eu vinha um empreiteiro. Quando eu Uhum. me formei, eu falei assim, tá, agora eu já sei construir, eu também posso fazer o projeto. Vou começar a fazer projeto para a galera. E aí eu entrei no outro lado, na outra moeda, aquele autônomo que acha, eu não preciso ser CLT, eu vou dar conta aqui. Mas daí você fica correndo não mais atrás do teu salário do fim do mês, fica correndo atrás do cliente. Do Então, pô, cliente. acabou o dinheiro, você não tem garantia nenhuma que vai entrar mais. E aí você fica Sim. entrando naquele... E começo de carreira, pô, você não tem portfólio, você não tem muito contato. Putz. Arquitetura, engenharia, essas áreas é total indicação. Se você ainda não É, tem uma cartela de clientes, você fica dando tiro e negociando no preço, que é da onde vem a prostituição desse tipo de profissão, né? Que sim, cada sim, sim. um fala, eu baixo mais, eu baixo mais, eu baixo mais. O cliente não entende o que é entrega, ele vai no mais barato e pronto. Eu falei, não, preciso me livrar dessa rotina também e começar a fazer algo para mim, que eu tenho controle e eu não tenho o fator cliente, porque é o que eu falo, não que o cliente é um problema, o cliente é a solução, mas muitas vezes Sim. na etapa ali, ele te traz um monte de estresse e coisa que é direito dele, que você baixou tanto o preço para fechar o contrato, que no final você fala, pô, não valeu a pena os milão que eu ganhei aqui para ficar 5 meses dando suporte para esse cara. Então, eu preciso
preciso tirar esse fator da conta. O que eu vou fazer? O primeiro passo é, vou construir. Eu já tinha feito projetos, Minha Casa Minha Vida, estava bombando na época e tal. Aquela coisa, pega o lote, faz 3 sobradinhos e vende. Falei, vou fazer isso. Comecei a procurar terreno, procurando terreno, tudo muito caro, assim. Aí a conta ficava muito apertada nesse formato de fazer casa de baixa renda. Falei, pô, e aí eu sabia todo o sofrimento que era aprovação de projeto. Curitiba é terrível, cara. Você leva na prefeitura, pede para mudar um negócio, aí você muda o que pediram. Aí eles esqueceram de ver uma outra coisa, pede para mudar de novo. Aí você perde mais 20 dias. Quando você vê, passou 4 meses, você não tem nem um alvará de construção. Aí eu vi, os caras terminavam de construir e demoravam para vender. Eu já estou entrando lá embaixo aqui já, House Flip e construção. Fica à vontade. Foi quando eu falei, pô, tem esses problemas. Terreno tá escasso, tá caro. Eu não gosto dessa parte de aprovação, toma muito tempo. O retorno leva tempo para vir também. Se eu tirar esses fatores da jogada, né, o que eu posso fazer? Daí eu comecei a lembrar quando eu fazia quando eu fazia reforma para outros arquitetos. Eu reformava muito apartamento. E até às vezes em apartamento novo, que a construtora entrega pelado, tinha que fazer aquela obra inicial. E eu tinha aprendido bem como fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou me arriscar aqui, procurar um apartamento barato. Aí importando um pouco o conceito dos Estados Unidos do house flipping, porque eu procurava literatura, não tinha. Eu procurava Zero. um Instagram de alguém falando que fazia isso, não tinha. Eu procurava, ninguém falava que fazia isso. Eu falava, mas não é possível que dá errado. Eu falei, eu vou arriscar. Falei com um amigo, a gente dividiu os custos, 50-50. Eu ia fazer todo o trabalho. Falei, fica tranquilo, você não vai fazer nada, você não precisa fazer nada. Ele não tinha nada a ver com a área também. A gente comprou um apartamentinho de 200 mil, aí colocou mais 30 mil em reforma nele, contando ali ITBI, cartório e tal, deu uns 245 de custo, mais ou menos. Eu consegui fazer a obra em 3 semanas e vendi, depois que eu terminei a obra, 2 meses depois eu vendi por 320 mil. Eu falei, pô, 240, vendi por 320. Tá, e aí eu ainda peguei até um benefício, porque daí eu tinha separado daquela namorada de colégio, perdido a casa, então teve uma tragédia no meio do caminho. Aí como eu perdi a casa, eu não tinha imóvel. Como eu não tinha imóvel, era meu único imóvel, até 440 mil eu consegui isenção de imposto, e ainda foi um benefício maior nesse primeiro. Disso eu falei, pô, deu certo o negócio, deu mais de 30% de lucro líquido, assim, em 3 meses, Muito bom. no total. E agora, comecei a falar com amigo e tal. Aí os amigos falaram, pô, vamos fazer outro. Cada um coloca aqui 60, 70 mil, faz mais um, toca aí um negócio, a gente te paga agora um extra aí, para você tocar toda hora. Gerenciar, e aí, né? De novo, um apartamento menorzinho, paguei 230 mil, vendido por 365, depois de 4 meses. E aí, pô, botei dinheiro no bolso dos caras, os caras ficaram felizes, falaram, pô, quando é que é o próximo? E aí foi indo, cara. E não parou mais. E eu fui lembrando daquela minha fase de indústria, de fábrica, mapeando tudo. Tá, eu comprei por quanto? Quanto que foi o desconto? Eu investi quanto? Qual que era o limite? Então eu fui criando várias regras e parâmetros para eu poder ir replicando aquilo sempre com sucesso. E aí, graças a Deus, estou aí até hoje fazendo isso muito bem e agora divulgando para todo mundo isso, porque quando eu comecei não tinha ninguém falando sobre isso. É basicamente Brasil isso, não tem. bem Brasil não resumido. tinha. Né? Brasil não tinha, definitivamente. Duas características do mercado brasileiro, no mercado imobiliário brasileiro, que é bem diferente do mercado imobiliário dos Estados Unidos, por isso que uma correlação não existe, correlacionado a dois mercados totalmente diferentes, linhas de crédito, taxa de juros, totalmente diferente. Lá é muito difundido house flipping, muito difundido imóveis de aluguel, né? O cara comprar um predinho, reformar o predinho, alugar todas as unidades, hipotecar aquilo lá, pegar novamente o dinheiro, né? Com aquele dinheiro e pedalando, né? E até virar uma bola de neve que lá em 2008 levou uma galera pro beleléu. Mas é um mercado, né? Eles falam muito de cash flow, né? Se vê qualquer influencer ali do americano, eles falam muito de cash flow, né? Você ter fluxo de caixa, que esse fluxo de caixa vai te gerar, vai pagar a tua hipoteca, que lá é o nosso financiamento, lá é a hipoteca. E com isso aí, são algumas regras diferentes, e com isso aí ele vai conseguir fazer o reinvestimento, né? E muito também de house flipping, né? Inclusive, você citou aí Corrida dos Ratos, provavelmente foi referenciado pelo clássico Pai Rico, Pai Pobre, que foi também a minha principal referência no mercado imobiliário, e ele também fez house flipping, né? Ele também tem algumas passagens
ao longo do livro dele, que ele fala sobre comprar apartamento, uma casa, reformar e vender. Outra característica também do mercado, principalmente americano, né, sobre casas. E antes de a gente entrar um pouco mais a fundo, eu quero saber a tua idade. Que idade que você tem, Carlos? 35, quase 36. 2 de março, vou fazer 36. 2 de março. Porque, poxa, olha só. O cara fez 2 faculdades, né? Pô, e a Maresia Segundo também não casamento, pegou, segundo então. casamento. Segundo casamento também. Maresia não pegou tanto aí. Eu tô com 29 e já tô judiado aqui, né? Aqui pega, Já. corroeu um pouco mais Não a precisei lataria. Pô, colocar legal. cabelo ainda. Não, ainda não, porque eu estava fazendo Mas tá rasfelipe. vindo, tá vindo, tá vindo. Depois eu vou Ah, pegar o contato aí do. o bom é que loiro não aparece, né? Você joga um pouquinho para baixo a franja ali e esquece, né, cara? Eu não consegui esconder mais. Já tinha, as entradas estavam virando saídas já, então daí não teve jeito, não tinha o que fazer. Show demais. E, cara, hoje você ainda trabalha com parceiros investidores para fazer esses imóveis aí, esses apartamentos? Foi uma forma que eu achei de escalar, porque eu com recursos próprios eu ia ficar muito limitado. Por mais que eu Uhum. usasse financiamento para poder escalar isso, né? Então, reduzir meu Sim. desembolso e de repente até fazer ali 2, 3 imóveis financiados com o caixa que eu tinha, eu ficava muito exposto. E aí também tem a questão de limitação de parcela que você pode ter de financiamento. Então tem tudo isso. Então um caminho que eu achei, que inclusive era muito favorável há 2, 3 anos atrás, com uma taxa Selic muito baixa, era trazer investidores. Sim. Porque hoje existe, você talvez deve sentir um pouco também, uma pressão a mais para você conseguir um investidor, porque Sim. você tem uma renda fixa pagando muito, e aí Uhum. logo você tem que remunerar muito acima, né? Pelo menos ali 20% para o investidor, porque 15% ele está pegando aí quase na renda fixa. Então eu Sim. comecei por contratos de SCP, Sociedade Uhum. em Conta de Participação. Então eu entrava como o sócio ostensivo, né, que fazia tudo, eu comprava imóvel, abria uma empresa disso, comprava imóvel no nome dessa empresa, fazia toda a reforma, prestava as contas para os investidores. Quando tinha a venda, fazia o desinvestimento na forma de dividendos. Eu Sim. recolhi o imposto. Provavelmente deve funcionar mais ou menos nesse molde aí com você. Eu não sei como é que você trabalha. Você usa SCP também? Uso também SCP e utilizava SPE no começo, e eu acho que para você faz mais sentido SPE. Porque se você mantiver essa galera no mesmo grupo por mais um tempo, você não faz um desinvestimento. Você mantém, vai captar R$ 1 milhão. Pega 10 investidores com 100 mil cada um ali. Galera, ó, cada ciclo que eu compro o apartamento, reforma e vendo, eu vou apresentar o balanço final aqui. Você decide se pula fora ou não. Ou faz um limite mínimo de capitalização, 12 meses ali para que o cara não saia com facilidade, e cria algumas regras nessa SPE. Com isso, você tem esse caixa e esse lucro para fazer reinvestimento e virar uma bola de neve dentro do seu próprio negócio. Você cria um grupo só, com 2, 3 apartamentos. Estou olhando de fora o teu negócio, você entende muito mais do que eu. Sim. Você pega 3 apartamentos aí e sempre vai estar pingando aí dividendos dos 3, vai estar tendo lucro para ser reinvestido, e essa galera, se está ganhando dinheiro, elas provavelmente não vão ter tanto interesse assim em ter o dinheiro na conta delas e sim contigo, né? Tem Faz algumas sentido? dificuldades contábeis aí, eu já debati isso com um monte de contador. É que, assim, essa parte contábil no Brasil, nem contador entende muito bem. Então, Eu ia te perguntar, tu fez com SCP, tu foi o guerreiro, tá? Porque eu tive que é, ensinar a não, contabilidade no eu início para... tive que sentar com o contador e criar um modelo, juntei advogado, a gente formou contratos, tudo. E SPE, de início, teve um pouco de dificuldade, porque assim, o cara ele entra com a responsabilidade do negócio também, né, na SPE. Na SCP, no Zero. caso eu ali, que seria o sócio principal, eu que tenho toda a responsabilidade. Na Sim, SPE, todo mundo é responsável. Então, uma forma de sim. atrair um investidor de jeito mais fácil foi a SCP. Um mecanismo que eu consegui desenvolver ali foi fazer uma SCP com o objetivo de comprar, reformar e vender, Uhum. e não botar um fim específico num imóvel. Então, eu Perfeito. consigo captar um dinheiro e reinvestindo aquele dinheiro dentro dos objetivos ali do contrato, isso escrito em contrato. Sim. Então eu não preciso dissolver aquela SCP, abrir outra, eu consigo reinvestir. Não tem um De um término jeito. específico. E aí as outras pessoas não têm responsabilidade nenhuma, eu toco a bucha aqui e só pago para Com eles. certeza. Ótimo, ótimo. Se teve como fazer isso aí através de SCP, melhor forma. Se fosse necessário, né, por SPE, você poderia, como é uma sociedade limitada,
a cota do investidor é limitada ao que ele tem, né? E como vai ser denominado somente um administrador, você tem as responsabilidades pela apresentação de contas. Mas sim, no final das contas, recai sobre todos numa SPE, diferente Isso. da SCP. Então, é o melhor caminho, definitivamente, SCP. Show, show demais. E hoje, Carlos, qual que é o teu dia a dia aí? Como que é? São dois apartamentos, três apartamentos? Qual que é o volume de obra, valores? Como que funciona aí Eu- no seu dia a dia? Hoje eu tenho tocado menos eu tocando a obra, então eu já tenho pessoas fazendo isso, porque antes eu conseguia tocar sozinho 3 apartamentos simultâneos. Era o dia inteiro correndo de um para Sim, outro, resolvendo, porque eu fazia no formato de menor custo, ou seja, contratar todo mundo separado e eu fazia a gestão. Porque quando você coloca alguém responsável, isso te gera um custo a mais. Não inviabiliza, mas sim. não tem dúvida que tira um pedaço do teu lucro. Então, é o Uhum. que eu falo, quem quer fazer, pode e não tem tempo, consegue viabilizar sem problema nenhum, colocando alguém lá que vai ser o responsável de tocar a obra. Mas se você tiver tempo, no meu caso, eu tenho a dedicação para isso, eu tocava isso. Hoje eu tenho trabalhado muito também com assessoria de outras pessoas tocando o projeto pelo Brasil inteiro, que foi a que a visibilidade do Instagram trouxe. Então, eu tenho muitas pessoas fazendo e aí tem aquela insegurança do primeiro imóvel, pô, será que esse imóvel será que o projeto é assim, será? Então, eu vou junto com a pessoa para dando ali palpite, dicas, ajudando no projeto, resolvendo questão de obra, para o cara conseguir ter o sucesso lá e ir replicando e aprendendo e depois andar com as próprias pernas. Bom Então, eu estou demais. dividido muito hoje nessas duas frentes. Perfeito, perfeito. E nesses imóveis que você especificamente está fazendo, ou a sua equipe aí, é focado em Curitiba? Curitiba, só Curitiba, porque aí eu consigo acompanhar, Perfeito. fazendo fora não fica. Já vai me gerar custo a mais. Então, eu prefiro focar. Curitiba é uma cidade grande, com muita oportunidade. Sim, Então, sim. hoje eu não vejo por que sair de Não Curitiba. faz sentido. Não faz sentido. Definitivamente. Mesma coisa que eu, surgem oportunidades para fazer casas mais longe. Pô, já casas por si só já é um produto que dificulta escalar, né? Fazer muitas unidades de uma vez só. Ainda mais fazer de uma distância um pouco mais longa, né? Então, de fato, não faz sentido. Interessante isso aí. E esse tipo de produto que você tem feito hoje, qual que é o ticket mais ou menos de venda, depois de pronto, né? Reformado? As primeiras casas, tu falou de 300 e poucos É, mil reais, nessa os faixa, primeiros apartamentos. eu vario bastante, tá? Eu vou de acordo com a oportunidade que eu acho. Então, eu estou sempre monitorando o mercado, vejo os anúncios dos imóveis que tem, e quando eu vejo alguma oportunidade, então, eu monitoro assim o valor por metro quadrado de área útil. Então, eu sei mais ou menos. Nesse bairro, o valor desvalorizado, que vai estar barato, vai ser mais ou menos R$ 3.500 por metro quadrado de área útil. Quando eu acho algum Uhum. imóvel dentro daquela casa ali ou para baixo, já acende um alerta. Opa, esse aqui pode ter alguma coisa. Aí eu agendo a visita, sempre faço a visita. Não adianta você querer se basear só por anúncio ou o que o corretor fala, Sim. porque é tudo errado. Então você tem que Uhum. ir. Vira e mexe, eu bato um pouco nos corretores, mas é sempre no melhor dos sentidos, tentando ajudar, mostrando aonde estão os erros. Então é visitar muito imóvel. Achei, pô, fechou a conta um imóvel de 300 mil. Ou achei um imóvel de 700, 800 mil, fechou a conta, tranquilo. Imóveis muito caros, 2 milhões, cobertura de 5 milhões, eu acho que aí é um produto que fica com uma liquidez mais comprometida. Tá? Eu gosto de girar, porque o house flipping você tem que girar rápido. Você não Sim. visa só o lucro alto, mas também vender rápido. Então, Ciclo às vezes, rápido, né? se você tiver que abrir mão, é o que eu falo assim, né? Ah, vou focar 20, 30% aqui no imóvel. Se for fazer financiado, você consegue mais de 30%, porque você reduz seu desembolso. Se pô, botou para vender, em uma semana chegou uma proposta que ao invés de 30 vai me dar 15, mas é 15 em um mês, assim, em um mês e meio. Fala, por que é melhor? Eu ir buscar 30%, não sei quando, É, numa média, aí 6, 8 meses, na realidade de hoje, vende o imóvel, numa média. Mas se em um mês chegou alguém com o dinheiro na mão, falar, eu compro, vou te fazer proposta tanto, eu calculo, pô, me dá 15%, 15% em um mês, eu fecho o negócio. Então o sim, negócio é você ir crescendo o patrimônio e multiplicando. com Não é certeza. olhar só para a margem para Sim, ter aquele troféu. Nossa, olha, esse deu 40%. sim. Mas em quanto tempo? É, Então, esse que é o ponto que você tem que relevar sempre. definitivamente. Esse jogo de fazer produtos mais caros, ele é um jogo que eu tô
entendendo cada vez mais. Depois que eu fui numa casa lá em São Paulo, Carlos, o cara tá vendendo por 80 milhões a casa. Definitivamente ele não Nossa. deve ter gasto entre terreno e construção, sei lá, 25 milhões não deve ter gasto. Né? Gastou bastante, mas não mais do que isso. Então, só que, claro, a gente está usando um exemplo fora da curva que não se replica. Mas o que quer dizer? Quanto mais o produto sobe na pirâmide de preço e de especificidade, menos pessoas têm poder aquisitivo ou tem aquele perfil para adquirir e proporcionalmente tem mais margem de lucro para se ganhar. Né? Então, um produto aqui, Frente Mar, Balneário Camboriú, primeira quadra, com aquelas plantas mais antigas, lá da década de 90, né? Os Frente Mar na década de 90, ou mesmo da década de 2000, eles têm uma planta grande que não existe mais hoje. Né? Esse tipo de apartamento, se fosse comprado um imóvel hoje novo, de lançamento, vai pagar 10 milhões, 15 milhões facilmente. Né? E às vezes uma planta antiga, bem reformada, vai pagar 7, 8 milhões e é bem maior, né? Com uma reforma muito bem feita. Né? Então, mas eu concordo contigo, até porque, além de você fazer isso, você também está ensinando. Então, por uma questão até didática e de responsabilidade nossa aqui, faz sentido muito mais também trabalhar com produtos aí com ticket médio, né? E porque é onde vai ter um ciclo rápido, a pessoa decide se ela quer isso aí para a vida dela ou não, né? Exatamente. Na Balneário Camboriú, vira e mexe eu dou uma olhada. Às vezes até tentando procurar alguma coisa para mim, assim. Sim, sim, Porque sim. o imóvel que eu moro hoje foi um apartamento de 20 anos quase, que eu comprei bem desvalorizado e reformei inteiro do meu jeito. No meu imóvel, e eu reformei assim, com o que eu queria, com o acabamento que eu queria, gastando mais do que se eu estivesse fazendo para vender. E ainda assim, se eu vender hoje, faz um ano e meio, mais ou menos, aqui, eu estou lucrando com ele. Então, isso Uhum. que é muito interessante. E aí, de vez em quando, eu dou uma olhada em balneários. Eu vou dar uma olhada lá, de repente eu acho eu compro para mim, e aí se eu quiser vender depois, eu ganho e tal. Mas balneário tá uma loucura, né, de preço. É o metro quadrado É, mais caro do Brasil do, hoje. do Brasil. É um ponto fora da curva que não tem como comparar, sabe? Os números que eu falo aqui no Instagram, eu definitivamente não uso daqui, porque se eu começar a falar os números daqui, só são úteis para cá, não faz sentido nem ficar falando. Já me jogam pedra quando eu falo uma margem de lucro mais modesta, então quem dirá falar as margens daqui de Balneário Camboriú, o potencial desse mercado. Só que realmente um ponto fora da curva, não deve ser usado como regra, né? Mas você falou ali de 30%. Só para todo mundo entender, 30% em relação ao quê? Vamos usar um indicador para todo mundo estar ciente. Quando você vender um imóvel por 1 milhão de reais, vamos supor, para facilitar a nossa conta. Esse 30% é o que sobra do 1 milhão? É o retorno sobre o valor que foi aportado? Como que é essa tua conta? É o retorno sobre o valor que foi aportado. É Então, o isso ROI, até então. Beleza. as pessoas às vezes não entendem isso quando eu falo, não, mas financiado, porque muita gente entende assim, não, financiado é pior porque vai pagar juros. As pessoas esquecem que quando você financia, a maior parte do investimento quem vai fazer é o banco. Claro, você vai pagar uns juros para poder usar esse dinheiro do banco, mas como aqui eu estou falando em jogo rápido, comprar, reformar e vender em menos de um ano, você vai pagar aí menos de um ano de juros. Porque Sim. tudo que você, na hora que você vende, sempre que você vende um imóvel, você quita qualquer financiamento que tenha, você não repassa. Essa é uma dúvida que as pessoas, mas daí como é que faz para vender imóvel financiado? Você repassa e a pessoa assume a parcela? Não, você não faz isso, até porque senão a pessoa não consegue colocar o nome dela na matrícula do imóvel. Então você precisa encerrar o contrato que está no seu nome, e se a pessoa for comprar financiado, aí o banco dela vai fazer o banco dela vai quitar o teu financiamento e vai abrir outro contrato no nome dela. O que sobrar disso, que vai ser o que você conseguiu de valorização no imóvel, vem para tua conta. Quando eu falo de 30%, é em relação ao que foi desembolsado. Então vamos supor Certo. aqui um imóvel onde o custo total dele. O que é o custo total? Comprar ITBI, registrar, reformar, pagar condomínio, pagar luz, todos os custos que você teve, desde o momento que comprou. Deu lá 500 mil. Uma conta média ali é que quando você coloca a reforma e tudo, o teu desembolso vai ser entre 40% a 50%, quando você faz financiado, considerando aí um financiamento com uma entrada de 20%. Então, dos 500 mil que foi do todo o negócio, você tirou do teu bolso 250. Os outros 250
veio do banco com o custo de juros ali. Como você pagou juros por poucos meses, no final o teu lucro vai ser bem pouco prejudicado, porque foi poucos juros que você pagou. Então, por mais que esses juros em número absoluto seja um pouco menor, como você investiu, né, desembolsou metade do que foi aquele custo total, o retorno em relação ao teu investimento, né, o ROI, como você falou, fica muito melhor. Por isso que você consegue em margens de 30, 40, 50. Aí o que vai definir isso muito, né? Claro, o valor que você comprou, porque é onde você tem o lucro, então você tem que comprar desvalorizado. A reforma vai levar o imóvel para o valor de mercado dele num estado bom, não vai levar ele para o valor que você acha que deveria valer. Esse é um erro que as pessoas cometem. Então você Perfeito. sempre se baseia pelo mercado. Então o teu lucro vai Uhum. ser comprar abaixo do mercado e vender no valor do mercado. Então essa que é a conta que você vai ter que fazer sempre para saber o quanto que vai dar de lucro ali. Então esse é o fator, né, fazendo a conta desembolso com lucro, é esses 30, 40, 50% que eu falo. 30 a 50% sobre o valor desembolsado, é isso, né? Desembolsado. Não é sobre o Perfeito. valor que sobrou lá da venda. Tá. Então, vale a gente apresentar aqui alguns indicadores, algumas pessoas já sabem, outras ainda não conhecem, só para deixar alinhado isso, porque há muita dificuldade em entender os indicadores de um empreendimento. São 3 os principais, seja de um apartamento que você vai reformar e vender, seja de um imóvel que você vai construir para vender. Indiferente. Existe o lucro sobre a exposição de caixa, que é esse que o Carlos acabou de dizer, que é o ROI com E no final, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Trazendo para o português, retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o dinheiro que você tinha, o teu patrimônio. Você tinha 250 conto no bolso. Esse é o teu patrimônio líquido. Beleza, o retorno sobre esse valor. Então, supondo aí que seja 30% desse valor, a gente está falando ali em torno de 80 mil reais, 85 mil reais. Então, você investiu 250 mil reais e lá no final você devolveu para o seu bolso, pagou todo mundo, pagou todos os impostos, pagou a agiota, né? E ainda sobrou 80 mil reais. Pagou o banco, né? E os juros, quitou tudo e ainda sobrou 80 mil reais. Esse é o 85 mil reais. Esse é o retorno sobre o patrimônio líquido. Existe o retorno sobre o investimento, que é o valor total investido, que é o custo do financiamento, que é o custo da reforma, que é o valor total do imóvel, com ITBI, com tudo isso aí. Então, se sobrou 80 e poucos mil e foi vendido, por exemplo, por 700 mil reais, esse é o retorno sobre o investimento, né? Num exemplo desse, talvez o Carlos possa me corrigir, é um investimento total de 500 mil reais, por exemplo. Né? Nesse caso aí, que você falou 250 mil de investimento, mais saldo do banco, então 500 mil. Isso. 80 mil sobre 500. Esse vai ser o seu ROI, né? Retorno sobre investimento. Só que o principal métrica, definitivamente, é o que o Carlos disse. O retorno sobre o patrimônio líquido. Porque é o quanto você tirou do bolso, que você tinha de fato, e o quanto você fez de dinheiro. Que é assim que você multiplica o teu patrimônio. E aí Por isso que também uma te jogam pedra aí quando você fala de lucros enormes e tal, porque você também faz muito dessa tática de alavancar com o investidor, com financiamento, com tudo isso. Então, às vezes você tirou lá, vejo você falando, tirei 50 mil do bolso e vendi a casa de 5 milhões. As pessoas, Sim. quando veem isso, falam assim, não, esse cara tá mentindo. Esse cara... Sim. É que eles não entendem que boa parte do valor investido não veio do teu bolso, não foi o teu Sim. desembolso. Então aí que está o ponto da alavancagem, né? Da alavanca aí. Que você até usa a expressão alavanca aí, né? Sim, sim. Tem uma mentoria que se chama Alavanca, que é para quem quer a nossa assessoria aí, ou para viabilizar o primeiro empreendimento e faturar 2 milhões, que inclusive o time está lá agora na empresa agora fazendo essa mentoria, e tem uma outra que é para faturar até 10 milhões por ano com uma outra estratégia, porque afinal é outro jogo quem quer faturar 10 milhões por ano construindo para vender com essa estratégia. E só para contextualizar isso que você acabou de dizer, Carlos, eu estou iniciei, vai começar a fundação agora quinta-feira, de uma casa que vai ser vendida por 4 milhões e meio aproximadamente, esse é o preço de mercado dela, 4 milhões e meio. Essa eu não tirei nenhum real do bolso. Não tirei nenhum real do bolso, gastei com gasolina. Eu não aportei recursos porque tem que fazer todo esse disclaimer para a galera, né? Eu não aportei recursos para adquirir o terreno, não vou aportar para construir empreendimento. Da mesma forma que eu vou fazer, estou iniciando
a Montaltino, uma casa agora em março, inicio aí, março, máximo, mais tardar abril, é uma casa para ser vendida por 8,5 milhões. Mas eu vou vender só no pós-obra, porque essa eu quero descer a lenha nela e vender ainda mais caro. Essa casa, ela vai ser também construída, foi viabilizada sem recursos próprios, né? Sem recursos próprios, ambos. Então a gente está falando de um faturamento entre duas unidades, mais de 12 milhões, 12, 13 milhões. É óbvio que faturamento é ego, né? Faturamento é ego, é masturbação mental, né? A pessoa olha, faturamento, beleza, quanto que sobrou no teu bolso no final das contas? Isso é o que importa, né? Mas é para a gente ter tangibilizar o volume financeiro, é isso, né? Os produtos vão ser vendidos por esse preço lá na frente e foi viabilizado sem recursos próprios. É óbvio que aí a comparação do ROI, ela fica um pouco mais difícil, né? Mas, por exemplo, uma casa financiada, ela fica mais facilitada, né? Porque existe vamos dizer, um aporte ali de 20, 25% do custo global da casa, o restante vem de recursos do banco e vai ter um retorno, né, no cenário esperado, nem extremamente conservador, nem otimista, mas no cenário médio no Brasil, né? Hoje, em virtude de termos mais de 3.500 alunos na comunidade Domus e a gente está sempre alimentando de dados a nossa base, entendendo o que eles estão fazendo, a gente já tem uma média muito boa do Brasil todo, qual que é a média de uma rentabilidade de uma casa, né? Então, quando eu digo viabilizar o empreendimento com 50 mil, com poucos recursos próprios, assim como o Carlos faz para viabilizar um apartamento com poucos recursos próprios, nem ele nem eu estamos falando de construir ou reformar o imóvel com poucos recursos. A gente está falando em viabilizar, né? Que é fazer o negócio acontecer tirando poucos recursos do bolso, né? Dinheiro você não ganha, você cria ele. E você cria utilizando recursos de outras pessoas que têm esse capital, mas não estão dispostas a trabalhar, a fazer o que você está fazendo, né? Então, já entrando mais nessa comparação dos números, esse retorno, primeiro que é um retorno extremamente interessante, Carlos. 30% líquido de ROI, né? Retorno sobre patrimônio líquido aí, está falando 6 meses, um cenário mais meses. Poxa, mesmo numa taxa de juros mais alta, ainda é uma estratégia extremamente interessante, né? Para acumulação e multiplicação de patrimônio. E um ponto que é interessante olhar, que nem todo mundo está preparado para conceber isso, é que muitas pessoas, a grande massa das pessoas, os aventureiros de todos os mercados, seja do Bitcoin, do NFT, daqui a pouco o House Flip, daqui a pouco incorporação imobiliária, eles querem encontrar só os momentos top do mercado, né, para incorporar, para flipar um apartamento. E eles se esquecem que você tem que estar constantemente fazendo aquilo para você ganhar inteligência, como você fez, você compilou teus dados e criou uma metodologia ao longo dos anos. Por quê? Porque você foi consistente. Você cagou para a taxa de juros, né? Se está em 2 ou se está em 15, o trabalho é o mesmo, porque no longo prazo é onde você vai ter uma média muito acima do mercado, né? Exatamente, e é onde eu tenho até às vezes dificuldade de passar isso para quem me segue ali. Quando eu falo às vezes, e tem casos, por exemplo, de imóvel de aluno ali, já que aprendeu o método, aplicou, comprou e vendeu, que deu assim 17% de retorno. Aí as pessoas pegam, olham e falam assim, pô, mas 17 é muito pouco. Isso comprando à vista, tá? Sem usar alavancagem de financiamento, nada. Com dinheiro, recurso próprio, comprou o imóvel à vista, fez a reforma, vendeu. 17%. Só que foi 17% em 4 meses. Então, as pessoas elas travam o valor sempre por valor ao ano. Quando ela fala 17%, ela pensa ao ano. Ah, mas isso é ruim, porque a Selic é 13,75. Mas foi em 4 meses. Se você analisar isso, é fantástico. Você pensa que a pessoa, se ela quiser, ela pode vender e já emendar um outro ciclo e fazer isso de novo, porque daí ela teria mais espaço suficiente de tempo para comprar, reformar e vender mais um. Que daria mais, vamos supor, 15% que deu. Ela ganhou 17 no primeiro, ganhou 15 no segundo, dentro de um ano. Então, é isso que é o legal do house flipping, a dinâmica de você conseguir fazer o ciclo muito rápido, você girar o dinheiro muito rápido. Esse é um dos fatores que eu mais acho interessante assim, dessa forma de investimento.
Definitivamente. São duas atividades, tanto house flipping quanto construir. Eu utilizo a terminologia construir para vender porque muita gente não conhece o termo incorporação imobiliária, então facilita aí para todo mundo entender, né? Até porque se você falasse reformar imóveis para vender, fica meio longo, né? Então house flipping é mais fácil. Eu tive que achar um nome comercial, vamos dizer assim, porque é difícil, né? Falar, É, dif- vou fazer comprar para reformar e vender, é é estranho, né? fica difícil. É. E são duas atividades, construir imóveis unifamiliares, casas para venda e reformar apartamentos para venda, são duas atividades que para a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que tem uma empresa, que são funcionários públicos, que são CLT, podem fazer, porque é uma atividade que não exige você estar o dia inteiro envolvido, né? Se você souber como estruturar a construção ou a reforma desse empreendimento, e que você não te exige ser técnico, você não, diferente de vamos dizer, um edifício de apartamentos, que mesmo que você não precisa saber como construir, você tem que ter uma bagagem empresarial, financeira muito diferente de construir uma casa, reformar um apartamento. Porque se você fosse comprar um terreno para construir sua própria casa, você ia contratar um empreiteiro. Se você fosse comprar um apartamento para reformar, você ia contratar alguém para fazer. Então, existe aí algumas etapas a mais, que é a parte mais comercial do negócio, mas é simples de se fazer ambas as atividades. E, e pode ser feito isso num ciclo rápido, ambas as atividades. Ciclo rápido, no house flipping, a gente está falando de 6, 8 meses, como o Carlos disse. Construir para vender, se for uma casa de médio padrão, você faz isso aí. Quem trabalha com casa verde e amarela faz em 2 meses. Tem alunos que fazem lá no interior de Goiás e fazem Ctrl+C, Ctrl+V cada 2 meses. Aí tem um monte de unidades prontas, né? O ciclo bem rápido aí. Claro que tem em algumas cidades, como é o caso de Curitiba, como é o caso de Balneário Camboriú, existe um tempo mais longo para uma aprovação de projeto, uma regularização de obra. Mas são uma casa de médio padrão, um apartamento, como o Carlos disse, tem um ciclo aí de 6, 8 meses, desde compra, construção ou reforma e venda, né? Ambos as atividades. E mesmo que seja uma casa já de médio alto, alto padrão, que é mais um modelo que eu sigo aqui, ciclos de 18 meses, da compra do terreno até o recebimento total do empreendimento. Nessa casa maior que eu vou fazer de 8 milhões, já o ciclo é 24, mas se justifica. Ainda assim, considerando o mercado imobiliário, são ciclos extremamente rápidos. O mercado imobiliário ele é conhecido por ciclos longos, né? Um ciclo total de contração, né? de expansão, de recessão, ele é um ciclo de 10, 12 anos, né? E aí, se você for fazer um empreendimento multifamiliar, se você for um edifício de apartamentos, se for fazer um loteamento, se for fazer qualquer empreendimento, um condomínio de casas, o ciclo é fácil aí ser 36, 48, 60 meses. Desde a assinatura do contrato de permuta do terreno até a conclusão dos recebíveis. Poxa, já é um tipo de produto, de negócio, de estratégia para um profissional, para um empresário que quer se dedicar exclusivamente a isso, né? Que quer fazer, que já está trabalhando num volume, numa escala maior. Mas aqui a gente está falando principalmente com pessoas que têm outros afazeres no dia a dia e querem ter uma renda extra no mercado tão seguro e conservador que é o mercado imobiliário. Né? Com duas estratégias... Isso que eu ia até falar, desculpa até te Sim, interromper. Eu acho que o fique à foco vontade. muito aqui nosso até não é formar incorporadores e pessoas como empreiteiros. Sim, Eu acho que é mostrar para as pessoas como fazer uma renda extra e de repente se a pessoa se apaixonar por aquilo, virar a atividade principal dela, mas inicialmente aquilo são uma renda extra, porque acho que todo sim, mundo busca uma renda extra. Todo mundo quer uma renda. Ninguém quer todo mundo quer. ficar dependendo só de uma fonte de renda. É sempre interessante você falar, pô, se isso aqui der errado, porque né, não tem, como diz o Flávio Augusto, a estabilidade não existe. Se isso aqui der errado, Definitivamente. eu tenho uma outra coisa para recorrer. Eu não vou Perfeito. fechar a torneira, alguma coisa está acontecendo. Então, eu acho que é esse que é o foco muito que a gente sempre tenta passar aqui. Então, foi como eu comentei. Você, por exemplo, eu toco a obra inteira controlando todo mundo, mas porque é a minha atividade. Agora, se você quer
você tem lá a tua profissão, você é CLT, trabalha lá das 8 da manhã e 6 da tarde, e quer levar uma reforma ou uma incorporação, construir para vender, você pode terceirizar isso para o empreiteiro, para o arquiteto que vai ser o responsável técnico, para o engenheiro que vai ser o... Qualquer uma dessas pessoas pode ser a pessoa que vai fazer a gestão dessa obra, dessa reforma. Então você consegue, vai perder um pouco? Vai perder um pouco, mas vai exigir menos do teu tempo. Então, tudo Sim. não terás. Você sempre vai ter que fazer você vai ganhar de um lado para perder do outro. Renunciar a Você alguma nunca coisa. vai... É, exatamente. Existe né, eu estava falando ontem na minha aula ao vivo, falando sobre como administrar um empreendimento, a construção de um empreendimento para venda. Né, e foquei grande parte da aula sobre o princípio de Pareto, que é uma coisa que eu uso para minha vida em todas as áreas, assim, né? Que 20% dos esforços vão representar 80% dos seus resultados. E que existem 20% dos esforços dentro dos 20% dos esforços, que também representam 80% dos resultados dentro dos 80%. E aí a gente vai diminuindo cada vez mais, otimizando cada vez mais. Mas falando num contexto mais geral, as atividades são muito semelhantes, assim, house flipping e construir para vender, a gente pode usar uns exemplos semelhantes. O foco está muito mais na definição do produto ideal, na aquisição do apartamento certo, num preço bom, num preço justo, né? Ganhar na compra, onde tem uma latência de mercado, tem uma demanda, tem uma pressão compradora, da mesma forma para uma casa, definir o produto certo, né? Acertar a mão no caso da reforma, né? Não querer fantasiar demais ali na reforma, né? Gastar de forma desnecessária. Está muito mais nessas tomadas de decisões antes da reforma, ou antes, no caso nosso aqui, da construção, do que efetivamente na maior parte do tempo que você vai gastar do ciclo todo, que é na construção ou que é na reforma. E para essas atividades que tomam mais tempo e tomam mais esforços, aí você contrata alguém, seja alguém lá dentro da sua equipe. No meu caso, até dezembro eu tinha 4 na minha equipe de engenharia, agora eu encerrei um ciclo de casas, agora vou para um próximo, estou estruturando novamente 2 na equipe de engenharia e eu vou organizando isso. Mas para quem quer essas atividades como uma renda extra, que não é o caso do Carlos, nem eu, que estamos trabalhando de forma mais profissional nesses ramos, no seu caso, você vai terceirizar para uma empreiteira de mão de obra, ou até mesmo para um profissional de arquitetura e engenharia, que vai fazer o gerenciamento lá, vai desidratar um pouco o seu lucro, mas não vai te tomar todo o tempo do seu dia. Né? Você vai... toda a nossa troca no final das contas na vida é tempo, né? Ah, eu vou contratar alguém. Não vou contratar, eu vou tocar sozinho. Beleza, você está doando uma parte do seu tempo em troca daquela diminuição do desembolso. Não, eu vou terceirizar isso aqui. Beleza, você está ganhando tempo que você pode utilizar para angariar mais um apartamento, reformar e vender, para você adquirir mais um terreno, estruturar mais uma casa para venda com recursos de terceiros, por exemplo, que é onde vai estar os 80% do retorno em relação aos 20% dos esforços. Né? Então, para quem é pessoa física, para quem está começando, faz muito sentido terceirizar algumas etapas, não é mesmo? Essa parte, falando em terceirizar, essa parte de elaborar projetos, tá? Porque eu vejo que você está executando, acho até ali em Itajaí, uma casa de um arquiteto famoso e tal. Como é que funciona essa parte de você... Os arquitetos chegam até a tua empresa ou você contrata o arquiteto para fazer um projeto de um terreno que você conseguiu com investidores e tal? Qual que é essa dinâmica de executar projeto arquitetônico? Porque eu acho que o projeto arquitetônico vai definir muito por quanto essa casa pode ser vendida depois. Vai definir É. totalmente, Carlos. Existe, o pessoal me pede muito indicação de arquiteto no direct, eu fico um pouco assim, eu tenho ótimas pessoas para indicar, mas eu tomo muito cuidado porque depende muito do quanto a pessoa está querendo pisar no acelerador, né? É um projeto mais comercial, mais 500 mil, 1 milhão. Eu tenho um tipo de arquitetura hoje, um perfil de profissional para uma casa de até 4 milhões, 5 milhões, e para uma casa de 8, 10 milhões, eu tenho
um outro tipo de perfil de arquitetura. Por exemplo, para a Casa Montaltino, que eu vou iniciar agora entre março e abril, eu trouxe a arquitetura do Luciano Basso, talvez até ele esteja aí. Luciano Basso, eu busquei a dedo ele e fiquei namorando um tempão com as casas que ele faz. Pô, o cara tá fazendo casa na Dinamarca, na Índia, na Itália e muitas aqui de altíssimo padrão em São Paulo, em todo o Brasil. E é a pegada que eu gosto, concreto aparente, ripado e paisagismo, ou basicamente madeira e concreto. Eu gosto dessa pegada, não aquela arquitetura lá de Itajaí, que é a do Rui, né? Não é a pegada que eu gosto de linhas mais retas. É porque E aquela casa lá, ela acaba tendo um valor além por ser uma obra de arte. Então, sim, ela não é tão comercial, sim, só que ao mesmo tempo você consegue um valor naquela sim. casa de venda que ele calcula fora da curva, né? Talvez você não pegou toda a história dessa casa aí. Lá Eu naquele peguei do terreno, meio. tá, então vou te explicar de forma bem rápida. Lá em 2018, eu fazia muito estudo de viabilidade. Eu já estava começando a construir, já estava construindo para vender, eu estava começando também na engenharia, assim, tocar algumas coisas, já estava na incorporação e surgiu um terreno, esse terreno ali nessa praia de Itajaí, para fazer um estudo de viabilidade para um edifício. E lá eu comecei a encabeçar, através do meu escritório de arquitetura e engenharia, a gente estava aprovando o projeto de um prédio com assinatura em collab com o Rui na época, para fazer apartamentos de altíssimo padrão para venda, onde a gente ia fazer o gerenciamento e iria participar da incorporação imobiliária do início ao fim, que era o meu foco desde sempre, desde antes de me formar na faculdade. Então, tudo certo. Aí, beleza. Pandemia estourou. Bom, avançamos o projeto, 2019 e tal. Pandemia estourou. Eu lembro de maio eu ter tirado uma foto para o cliente, ó, registro de imóveis, tava na fila com máscara, todo mundo agoniado naquela época, né? E lá no Itajaí eu mandei uma foto pro proprietário do terreno, ó, tô aqui na frente do registro, aqui tá avançando nosso projeto, agora vai, vamos dar ali, né? Era uma permuta, Falei assim, Léo, preciso falar terreno. com... Era uma tratativa nesse sentido, onde o proprietário do terreno é um empresário muito bem sucedido e ele iria ser o investidor também. Ele comprou para fazer uma casa. Daí deu alguns entreveros na vida pessoal dele, ele decidiu fazer um edifício. Daí me procuraram. Né? O corretor que fez a ponte, que tinha esse conhecimento dele, fez a ponte comigo, porque já conhecia que eu fazia esses tipos de empreendimentos. Aí veio para mim, beleza, fiz esse estudo, estava aprovando o projeto de um prédio que ia dar subsolo, mais térreo, mezanino, ia dar 10 pavimentos no total. Incrível. Aí eu falei, Léo, preciso conversar contigo, daí me explicou a história, me explicou todo o contexto daquele terreno, por que tudo aconteceu, e falou assim, eu quero voltar a fazer aquela casa que eu comprei o terreno para fazer. Daí eu falei, putz, cara, então faz assim, faz tua casa, a gente rescinde o nosso contrato e vida que segue, vamos. Léo, mas eu não tenho ninguém aqui em Balneário Camboriú, não conheço ninguém aqui de confiança, tem que ser você, faz o preço que tu quiser. E na época eu estava numa transição de carreira, eu estava encerrando a minha sociedade, tanto que quando ele falou de encerrar o projeto, eu falei, toca a ficha, beleza. Porque eu estava encerrando uma sociedade do escritório que eu tinha e tal. E aí, mas ele quis muito que eu acompanhasse esse projeto. O Rui Otaki vai fazer esse projeto, ele já está bem debilitado, ele não vai conseguir vir e tal, a gente tem que ir para São Paulo ver ele. Ao menos aprova o projeto para mim. Eu falei, tá, aprovei, não cobrei nada dele, paguei o alvará de construção do meu bolso, pela parceria que eu tinha com ele, investidor meu, e comecei a me apegar um pouquinho a casa do cara, né? Porque é uma arquitetura absurdamente diferente, né? Acho que foi o último projeto do Ruiz falou, né? Foi o último projeto ruim, cara. Os últimos e-mails que eu trocava com ele já tinha bastante dificuldade de comunicação e tal. E assim, nos foi entregue. A Ana, eu acho que tá aí. Se a Ana Flávia estiver aí, dá um salve aqui no chat. Ele acabou nos entregando um desenho, não um projeto, efetivamente, né? Não veio um projeto, não veio detalhamento, não veio nada, cara. E eu peguei essa casa para gerenciar, para fazer um gerenciamento. Eu não prestava esse serviço, mas estava muito decidido que eu só ia pelo escritório de arquitetura por ter encerrado. Falei, cara, não quero mais obra de terceiros, não quero mais prestar serviço de engenharia, de arquitetura, eu quero só construir minhas casas para vender. Mas vou pegar essa casa aqui porque ela é especial.
Cá estamos nós até hoje, né? Então ela ainda é um gerenciamento de obra. Ela não é uma casa que eu estou fazendo para venda. Até porque se eu estivesse fazendo ela para venda, eu não teria 20 milhões para colocar só na obra. 20 Não teria milhões a obra ali. condições. Nossa. Mas eu Assim, aposto que você aprendeu muito ali, né, naquela, porque é uma arquitetura absurdamente. muito diferente, né? Absurdamente. Tem vários cabelos meus lá, por isso que de um segundo transplante. Foi incrível, 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 incrível. Inclusive, uma hora que você vier para cá, tá convidado aí para a gente dar um pulo lá. Assim, é tudo fora da, literalmente fora da curva, tudo, né? É, a tecnologia utilizada, os desafios, por não ter o projeto, a gente teve que fazer muita, muita, muita definição. Valeu muito a pena, me desenvolvi muito como profissional e daí encerrou meu contrato em novembro. Eu tinha contrato de 20 meses para fazer a casa, teve muitas modificações dos proprietários, né? Obviamente. E daí a gente fez uma nova parceria agora para esse término de obra, porque para mim não faz mais sentido, entendeu? Não faz mais sentido definitivamente gerenciar. Acho que faz muito tempo que não faz, eu só estava terminando pela minha palavra com o proprietário, né? Eu comecei e eu queria terminar. Só que financeiramente estava se tornando muito prejudicial para mim, né? Quando eu fechei o contrato com ele, eu estava recomeçando a minha vida. Lá em 2020, tinha encerrado uma sociedade, então estava eu. E aí, no final do ano passado, estava em mais de 20 nas equipes, né, internas das empresas, e eu estava deixando a desejar já por estar muito me dedicando diretamente àquela obra, coisa que eu já não faço mais, né, me dedicar diretamente. Mas foi muito legal, está sendo muito legal a experiência, é incrível. Vai ainda mais uns 7 meses o grosso, assim, na verdade não, que agora a gente já está instalando esquadrias, gesso, pintura está comendo solta. Agora está evoluindo bem esses finalmente. A parte externa já estamos agora começando guaritas, tudo. Então, até metade do ano ela vai estar já bem com cara de término, assim, já liberando para móveis. Aproveitando esse assunto que você falou, que você estava cansado de fazer gerenciamento de obra, Sim. prefere construir e tal. Você falou que essa casa que você está fazendo agora, você vai vender depois de acabada. Mas eu acho que a tua última, você Definitivamente. vendeu ela na obra. Você acha que É, quando você vende na obra, você acaba fazendo uma transição para gerenciar a obra? Porque você acaba tendo que definitivamente. personalizar, atender as demandas do cliente. Então você acaba voltando para o que você não queria. Você acha que Sim, isso te levou agora a decidir, não, eu vou vender só depois de acabar? também. Existem hoje não. Hoje eu tenho gatilhos se eu fosse vender durante a obra, uma casa. Existiriam gatilhos muito claros. Por exemplo, ó, o que bem aconteceu, você deve ter visto. Existia uma parede no living, imponente, gigante, que iria ser apenas pintada, como qualquer outro lugar da casa. Aí, aí resolveram colocar as pedras moledo daquele jeito, com aquele rejunte louco e tal. Os clientes adoraram. Pô, muda totalmente meu processo, muda totalmente minha equipe. Eu tenho que reorçar. Cara, que desconforto. Que desconforto. E aí, beleza, a gente resolveu uma boa. Clientes que eu agradeço a Deus por ter colocado, porque são pessoas muito boas, muito fáceis de lidar, muito de bom senso, sabe? Porque tem cliente que poderia criar um monte de problema, e não, eles têm um bom senso, foi muito tranquilo, tanto que somos amigos aí, agora no pós-obra está sendo super tranquilo também tudo. Foi muito bom. No entanto, existe um arquiteto no meio do caminho, né? Existe arquiteto dos clientes. Então, houve alterações e, naturalmente, há alterações de personalização que poderiam ter sido conduzidas de uma forma diferente. E a cada vez que a gente faz um empreendimento, a gente vai aperfeiçoando isso. Por exemplo, eu deveria ter cobrado o gerenciamento por essas modificações. Beleza? Quer mudar? Bom, além da diferença de custo, eu vou cobrar 15%, porque eu tenho que repensar, replanejar o que havia sido planejado. Já tinha cronograma, já tinha tudo certinho. Vai ter essa atividade nova, então eu vou cobrar por isso aí. E isso já iria limitar muitas alterações, né? Mas a gente tinha e tem esse perfil de entregar mais do que o combinado, fazer mais do que o prometido, e está tudo certo. Faria novamente uma venda durante a obra? Dentro de algumas prerrogativas, sim. Acabou que mudou muito
né? Desde a época que eu vendi ela até efetivamente fazer a entrega, foi um ano, onde eu esperava que seriam uns 8 meses. Então atrasou de fato uns 4 meses no final das contas, em virtude dessas alterações. O ponto bom é que ao invés de eu ter uma exposição de caixa de 3 milhões entre terreno e construção, eu tive de 1,8. Minha mesmo eu tive de 50 mil reais em 3 meses, né? Quando eu captei recursos, eu me reembolsei. Lá em janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Né? Então, eu me reembolsei e comecei a obra em maio, mais ou menos. Então, em virtude disso, o retorno, o ROI, né? Eu vendi por 4,8, custou aproximadamente 3 e a exposição de caixa foi 1,8. Então, valeu a pena em virtude disso, né? Por que eu estou pensando, por que essa casa de 8,5 milhões eu vou só vender depois de pronta, Carlos? Primeiro, eu não quero uma interferência externa. Eu estou aperfeiçoando cada vez mais meus processos, eu quero ter cada vez mais definições muito claras. Sexta-feira à tarde eu vou ver um fornecedor de portas que eu quero fazer de piso a teto, todas as portas. Quinta à tarde eu vou ver um fornecedor de travertino que está entregando para obra lá de Cabeçudas do Rui, para fazer uma parceria com ele para fazer nessa casa. Estou trazendo empresas top para cada uma das coisas. Começou pela arquitetura, que tem uma assinatura internacional, com premiação internacional desse arquiteto, e isso traz um valor muito grande. Por que trouxeram Pininfarina para assinar o Yacht House? Por que trouxeram um Lamborghini para assinar o prédio da Embraed? Por que vai sair o Senna Tower aqui em Balneário Camboriú, assinado pela família Senna, que vai acontecer muito em breve isso? Porque isso vende, porque isso é importante, esses collabs de grandes empresas para o mercado imobiliário. Da mesma forma que uma assinatura de um arquiteto renomado, uma casa feita, pensada para venda, vai trazer muito valor também, né? E esse valor se reverte em ROI, né? O ROI não tem como calcular porque eu não vou ter exposição de caixa, né? E não vai existir também, o ROI vai ser igual ao ROI, porque eu vou ter exposição total, né? Eu vou quitar o meu terreno esse terreno em janeiro, daqui exato um ano, dia 31 de janeiro de 2024 eu vou quitar ele. Falta 1.900.000 para quitar ele. Eu consegui essa carência de 1 ano e meio. Eu comprei por 2 milhões, daí 100 mil de entrada e vou quitar, ver só uns negocinhos bons que a gente consegue aqui. Mas a exposição de caixa vai existir lá na frente do terreno. A construção vai ser exposição de caixa 100% também. Salvo alguns parceiros que eu só pago depois de vender a casa, climatização e tal, e assim por diante. Então, vamos dizer que eu construo ela entre terreno e construção por 5 milhões, 5 milhões e meio que seja, e eu vou trabalhar muito forte para que essa casa de 680 metros seja vendida por 15 mil reais o metro. Já tem algumas pessoas, eu visitei alguns loteamentos aqui na região, Viva Parque, Colinas de Camboriú, que são pontos fora da curva aqui da região em termos de tecnologia, que já estão ventilando venda de casa por 15 mil reais o metro, coisa que não existe nesse condomínio que eu faço. Então, 15 mil a 680 passa de 10 milhões. Esse é um tipo de produto que não existe aqui para venda. Ninguém constrói um produto desse valor aqui na região. E a gente está falando de Balneário Camboriú, o metro quadrado mais valorizado do país, que não tem ninguém que constrói casas de altíssimo padrão para venda. Se um desses clientes que estão comprando apartamento da FG de 10, 15, 20 milhões aí frente mar, tiver interessado em um triplex no meio do mato, né, que é essa casa, que do lado tem uma APP, né, com 680 metros quadrados, ele vai pagar metade do valor do triplex dele frente mar. E é uma escolha e com altíssimo padrão de acabamento, inclusive, né? Então, esse é o conceito que pode dar muito errado, sinceramente, pode dar errado. Essa que era a minha pergunta. Você considera que você tomou um risco maior nessa decisão? Tomei um risco maior. Estou batendo no peito. É um risco que, em virtude de eu estar nesse condomínio especificamente desde 2017, eu sei qual que é o perfil de público que eu estou atendendo ali, né? Já fiz várias transações ali dentro. Eu sei quem compra e quem não compra.
Eu sei que esse cliente existe, ele só não está comprando porque não tem esse produto. Não tem esse produto. Mas eu tenho o cenário, né? Como eu ensino na comunidade Domus, eu sempre traço o cenário adverso. Pô, deu tudo errado. Qual que vai ser o pior cenário aqui para eu pagar todo mundo e ainda ganhar uns trocos? Esse é o pior. O pior cenário é 6 milhões e 800 vender essa casa, que é 10 mil reais um metro quadrado. 680 metros a 10 mil reais. É jogar fora. Ah, mas pode vender por menos? Se for vendida por 6.800, é porque eu errei feio na arquitetura. Como aconteceu com colegas meus lá no condomínio, que construíram uma casa de 3 pavimentos, sem espera para elevador, sem elevador. Ninguém vai comprar um produto desse. Está lá um ano sem vender, infelizmente. Uma pena isso. Então, se acertou na arquitetura, se acertou no condomínio, fez uma arquitetura boa, um projeto bem feito, uma boa execução, com um acabamento bem feito e bem executado e de qualidade, vai vender. Vai vender. Pelo preço pior de 6.800, 10 mil reais o metro. E aí pode considerar o cenário esperado de 12.500 reais e o ideal de 15 mil reais. E aí vai pender entre esses valores, né? Então, com isso, já dá um retorno muito interessante no produto de altíssimo padrão, entendeu? Que é o ponto. Dentro do mercado imobiliário, no pior cenário você empata, ou seja, ainda você não está perdendo dinheiro, mas ainda é muito difícil. Só se você errar muito, igual no teu caso. Sim, Só se você tem que fazer errar força. muito na arquitetura, nos acabamentos, gastar demais e não conseguir recuperar Sim. e tal. É o mesmo cenário que eu sinto que eu vivo aqui. Então, o que eu vejo, quando tudo é calculado antes, foi o que você falou, que é muito legal. Se você escolher o terreno, no meu caso, eu escolher o imóvel que eu vou comprar para reformar. Então, localização, tem demanda por imóvel ali? Pô, vou comprar num prédio, o prédio é legal, é bem acabado, não é? Porque não adianta, às vezes, eu pegar e fazer um apartamento lindo de revista dentro de um prédio que está caindo. Sim. Fica desproporcional. Mesma coisa você fazer uma casa dessa num terreno, num lugar que não tem nada a ver com Sim. aquela casa. Ninguém vai querer morar Sim. ali. Então, questão da decisão de projeto, mesma coisa comigo. A reforma, vai investir quanto em reforma para conseguir ter um lucro no final? Então, no meu caso aqui, é até mais uma conta de chegada. Assim, quando eu faço o cálculo e análise de viabilidade, eu vejo lá, tá, quanto que eu vou pagar, quanto que eu consigo vender baseado no que o mercado está vendendo. Quanto que está sobrando aqui na conta. Depois de colocar lá toda a linha de registro, ITBI, imposto sobre ganho de capital, tal. Ah, sobrou 50 mil reais. Dá para fazer com 50 mil reais? Aí eu vou para orçamento. Vai falar, ó, eu não vou conseguir fazer esse ponto e esse ponto, mas os outros eu consigo. Eu acho que vai ser suficiente para valorizar. Então, tem Sim. decisão também de projeto, no caso do house flipping, nesse sentido. Não é tanto decisão de qual o arquiteto ou como construir a casa, mas é decisão assim, o que vale a pena eu investir recurso na reforma que Que o vai cliente vai ter a potencializar percepção de o valor, né? lucro. Isso. Porque às vezes você gasta 10 mil numa coisa que a pessoa não vai nem Dá de olhar e ombro, não vai assim, mudar fala. nada no valor. Então, se preocupar com isso. E aí, o outro ponto que você comentou, pô, tenho colegas aqui que estão um ano esperando vender. Eu acho que talvez seja uma das maiores travas de quem quer entrar nesse meio, tanto construir para vender, quanto reformar para revender. Pô, tô com medo de investir e encalhar. Eu acho que esse é Uhum. um dos principais pontos que travam. Assim. O que você Sim. percebe, principalmente o pessoal da comunidade Domus, aí, o que você Sim. tem notado? Essa trava, ela é boa que tenha mesmo. Tem que ter isso aí. Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele é muito seguro, ele é muito rentável, mas ele não é lugar para amador, né? O cara que é aventureiro, que está querendo dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não, porque eu vi que o vizinho lá construiu essa casa e ele vendeu e ganhou um monte de dinheiro, então eu vou fazer igual, né? Ou até mesmo um apartamento, é só comprar qualquer apartamento, é só trocar para piso vinílico, fazer o gesto de novo, colocar umas iluminações direto e pau na máquina. Não é por aí. Esse é o caminho mais rápido para dar errado, né? Por exemplo, analisar o entorno é uma das premissas para a pessoa começar a ganhar inteligência. Ela não precisa ser engenheiro, não precisa ter uma expertise no mercado imobiliário, ela precisa ter a percepção, a sensibilidade do que está sendo vendido e do que não está sendo vendido. Começa por ali, né? Se reformar e não vender, o construir e não vender, são medos reais, são possibilidades reais.
reais. São possibilidades reais para as pessoas que, principalmente, não estão preparadas. Num condomínio que eu construo, num deles, eu faço sempre análise do que está vendendo rápido, o que vendeu rápido, e do que está demorando para vender. Aí eu vou lá ver o que está entravando essa casa aqui. Pô, cara, casa de altíssimo padrão, sem piscina, né? Casa de altíssimo padrão, 3 pavimentos, sem nem infraestrutura para elevador, ou com acabamento muito fraquinho. É óbvio que ninguém vai pagar 5, 6 milhões por um produto que nem espera para o elevador tem, que vai ter que chamar a visita e descer 2 lances de escada para chegar no espaço gourmet. Ah, faltou um tomate lá na cozinha. Sobe lá buscar 2 lances de escada. Não faz sentido esse tipo de coisa. Tem que esperar, pensar na experiência de quem vai comprar. Então, esse receio que a pessoa tem de comprar um apartamento, reformar e ter dificuldades na venda, ou mesmo comprar um terreno, construir uma casa e ter dificuldades na venda desse produto, eles são reais e acontece ainda mais para quem não se prepara, para aventureiro do mercado. E quando a gente fala aqui aventureiro, não quer dizer a pessoa que está fazendo isso pela primeira vez. É a pessoa que acha que dá para fazer de qualquer jeito e vai dar certo. Warren Buffett disse, risco é não saber o que está fazendo. Risco é não saber o que está fazendo. Se você usa uma metodologia, seja o método house flipping, seja o método Domus, para fazer toda a análise da demanda, fazer o processo de reforma, o processo de construção, escolher os produtos ideais, fazer do início ao fim, e fazer essa metodologia que possuem travas de segurança, para que a pessoa não tome nenhuma decisão complexa, o pior cenário, de fato, é o empate, né? Mas não a perda. Né? A perda, o cara tem que se esforçar no mercado imobiliário no geral. Né? Isso no meio da maioria das pessoas que vêm falar comigo e trazem algum medo relacionado a esse mercado, geralmente é relacionado a algum desconhecimento ou alguma crença errada que aquela pessoa enraizou. Alguém falou para ela, a reforma gasta muito mais, demora mais tempo. É a mesma coisa, é óbvio. Uma obra você vai gastar mais e vai levar mais tempo se não tiver planejamento, se não tiver controle, se não tiver alguém lá tocando a obra, se não tiver... Que é geralmente o que as pessoas veem no círculo familiar, começa a mudar de ideia no meio da obra, começa a mudar o acabamento, começa a pedir mais coisa que não estava planejado. Aí chega no final e fala assim, ficou mais caro. Mas também você mudou tudo. Então, é muito importante quando você faz um projeto para vender ou para construir para vender, ou para reformar para vender, você fazer um planejamento e seguir o planejamento. Porque senão, se você se empolga, né, é o tal do jaque que o pessoal sempre fala em obra, né? Já que está quebrando aqui, então quebra ali também. Mas não vai ser de graça aquele ali também. Aquele ali também vai levar mais tempo e vai custar. Então Sim. Você tem que seguir um planejamento, tem que seguir. Então, definir o padrão de materiais, que provavelmente você deve seguir também uma linha um pouco mais neutra, que tem mais chance de agradar o maior número possível de compradores. Você não vai colocar algo uma porta de um gosto vermelha muito específico, exatamente. Sim. Então é a mesma técnica que eu uso também nos imóveis que eu reformo para vender. E aí tudo isso, o teu lado tem um pouco mais da grife, eu acho, quando você vai para imóvel de alto padrão. O cara quer saber que é um revestimento, um porcelanato grande formato da Portinari. O cara, isso aí você coloca isso ali no caderno de encargos da obra e o cara valoriza isso. No meu caso aqui, muitas vezes para imóvel de padrão médio ou médio-baixo, depois que está colocado na parede, se é um porcelanato de R$ 69,90, se é um porcelanato de 200, os dois, porque você deve saber isso, as marcas, mesmo a mais barata com a mais cara, não sendo uma marca totalmente desconhecida, o padrão de qualidade é muito próximo. O que muda é um pouco de design, um pouco de marketing, publicidade que as empresas fazem. Então, eu tenho muito essa estratégia de prezar muito pelo custo, mas sem abrir mão da qualidade. E eu acho que no teu caso, indo para imóveis de alto padrão, você tem que levar um pouquinho também essa questão do custo, porque o cara que vai pagar 10 milhões na casa, ele quer saber que ele tem um revestimento da marca tal, você traz um pouco dessa pressão ali de custo, né? Definitivamente. Uma casa, por exemplo, estou fazendo uma outra aí de 4 milhões e meio, ela já não tem, aqui na região, essa exigência toda. Não é essa a necessidade toda. Eu, por exemplo, eu não costumo comprar Porto Belo, eu não compro
não invisto numa linha com uma marca muito forte. Eu vou muito mais pela qualidade do produto. E a qualidade não necessariamente está correlacionada à marca, né? A gente pode encontrar um bom porcelanato de grandes dimensões de uma marca, uma Eliane, uma Ceusa, que não são aí marcas de altíssimo padrão, como por exemplo, tem também, né? Tem as linhas de altíssimo padrão, mas tem custo-benefício muito interessante, né? Porcelanato da Eliane a gente comprou uma casa nossa a R$ 89 o metro quadrado, isso, sei lá, 6 meses atrás. Não foi o bicho, isso, né? Não é nada demais, assim, né? Não precisa pagar R$ 250 o metro quadrado, né? Então é um valor... É um jogo, né? Conforme vai subindo um padrão mais elevado, é um jogo um pouco diferente. No entanto, quanto mais sobe, menos players tem, menos concorrência tem, né? Isso acaba sendo um benefício. Se a pessoa fizer um bom trabalho, tem gente que compra isso, né? E a margem de lucro ela vai aumentando também proporcionalmente. Mesma coisa que no padrão popular, segmento popular, a margem é bem enxuta, o ciclo é rápido, complexidade é baixa, ganha-se no volume, na escala, né? E aí vai subindo de padrão, complexidade aumenta, margem de lucro aumenta, ciclo é mais longo, né? São outras regras de jogo, né? Mas Eu ambas acho, eu acho, vale a pena. eu acho que aí a gente tem um ponto grande de divergência entre as estratégias de construir para vender e reformar, porque, por exemplo, quando eu compro estou falando de apartamento, mas também serve para casa, tá? Aqui na realidade das cidades maiores, Balneário entra nessa aí também, que tem muito apartamento, é muito melhor você focar em apartamento para comprar, reformar e revender, porque tem mais liquidez no mercado do que em casas. Mas se você vai para um lugar que é casa, não tem nenhum problema. Esse ponto de investir muito, por exemplo, você vai colocar um material de extrema qualidade, caro e tal, e vai vender uma casa por 10 milhões, porque você vai fazer uma casa de 600 metros e tudo. Quando eu pego um apartamento de 30 anos, num prédio já mais velhinho, que do lado, pô, tá saindo um monte de prédio novo a 15, 20 mil metros quadrados. Esse prédio mais velhinho, ele não vai conseguir chegar a 15 mil metros quadrados. Ele vai ter um teto de Vai ter um tempo. valorização. Então, tem um ponto onde eu gastar mais no material de acabamento, eu não vou recuperar. Então, eu tenho essa pressão também na escolha do material. Então, eu preciso escolher materiais bons, de qualidade, mas se eu investir para pagar por design, por exemplo, botar uma torneira de R$ 3.000, eu não vou recuperar. Então, no house flipping, tem esse lado que limita um pouco. Esse é um ponto que tem que cuidar muito. Não adianta você se empolgar no que vai colocar, que não recupera Sim. depois. Mas isso é uma característica semelhante, né? Tem coisas que o cliente vai dar de ombros, né? Eu lembro de uma casa que eu fiz para venda e eu fui lá mostrar a churrasqueira que eu fiz, tinha coifa, tinha exaustão, um tal tijolo refratário, funcionava assim, assim, assado. O cara deu de ombros. O cara era vegano. Ele era carioca, ele tava nem aí com Então, churrasqueira. mas Sabe o que ele aqui tava a olhando? A churrasqueira, altura tal, do muro. Ele estava olhando a altura do muro, se tinha cerca elétrica em cima, eu juro para você. Ele estava olhando. É isso aí. Um dos fatores. Eu acho que ele fez proposta nessa casa. A gente fechou porque a permuta era um triplex, tinha realmente, literalmente um triplex aqui envolvido no negócio. Mas ele era uma casa de final de rua com muros nos dois cantos. Então eles questionaram muito sobre a segurança ali, né? Então é um outro perfil. O cara olhou para uma coisa totalmente diferente. Aquela churrasqueira para ele que eu cuidei tanto não fez nenhum sentido, né? Mas depende muito mesmo do perfil do cliente e de imprimir características, seja na reforma, ou seja na arquitetura, na definição de acabamentos, que realmente atinja a percepção do cliente. O cara fala, caramba, realmente isso aqui para mim é importante, né? E valorizar isso aí ao longo do tempo. Bom, show de bola, Carlos. Para encerrar aqui, eu gostaria de saber como que as pessoas fazem para te encontrar, do que você fala, o que você tem, onde te encontrar, como que funciona aí as suas redes. Procurar aqui no Instagram, onde eu estou mais ativo, aí, presente sempre. Respondo todo mundo, então todo mundo que me mandar a mensagem eu respondo. Você vai achar como houseflipping.br, tá? House de casa em inglês, flipping, F-L-I-P-P-I-N-G. É o nome em inglês, às vezes dificulta por causa disso, né? As pessoas não sabem como que escreve. .br, vai me achar lá, manda mensagem, a gente conversa. Então, eu ensino justamente essa metodologia. Então, quais são as estratégias para você achar um imóvel desvalorizado,
fazer uma reforma rápida, eficiente, né, enxuta, e conseguir vender o imóvel no menor tempo possível para girar o dinheiro e fazer esses retornos no menor ciclo ali possível e sempre reinvestindo. Então, desenvolvi uma metodologia, como você tem o método Domus, eu tenho um método House Flipping também. Já também não tenho ainda os 3.000 e... Pô, quantos você está aí dentro da comunidade lá já? Agora 3.500? em torno de 3.500. Agora em janeiro deve ter entrado em torno de 500, 600 agora. A gente Uma tá, galera. eu tô chegando, eu ainda não estou lá, mas eu vou chegar lá. É. Está perto de 1.000 pessoas lá já na comunidade, então tá bem legal. Legal. A comunidade Legal. bem ativa. E o legal da comunidade é exatamente isso, da pessoa aí tirando dúvida uma com a outra. E aí tem assim, pô, eu tô em Curitiba, às vezes eu não sei indicar alguém no Rio de Janeiro, mas lá na comunidade tem gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo. Boa. Então gera essa interação, gera essa troca. Eu acho que é muito legal disseminar essa ideia de comprar para reformar e vender e diversificar, né? Porque acho que o brasileiro pensa muito só em construir. Mas os terrenos vão acabar um dia. Então, alguém tem que começar também a reformar os imóveis que estão ficando para trás. Muito bom, muito bom. Sigam lá o Carlos, conteúdo de qualidade, pessoa séria, tenho certeza que vocês vão gostar. Carlos, brigadão mais uma vez por ter aceito o convite e pelo bate-papo aqui. Sempre bom falar contigo. Conversa de alto nível sempre aí, sempre aprendo alguma coisa toda vez que a gente bate um papo. Obrigado mesmo. Beleza, obrigado. E eu vou dar um pulo aí em Balneário para conhecer essa casa aí que você falou. Convidadíssimo. Uma ótima desculpa para você vir para a BC aí. É isso aí. Tamo junto. Tá, obrigado aí. Valeu. Obrigado, abraço, pessoal. Tchau.